Chegou o fim de semana e todos querem diversão. Estou aqui em mais um sabadão com boas novas. Compromisso do canal. Mais 3 ferramentinhas para ajudar vocês nessa briga quântica. Todas de código aberto nesse site conhecido que é o Alternative To, que é uma alternativa para. Aqui você encontra muitas opções. Gratuitas ou pseudo-gratuitas, que às vezes você tem que pagar um pouquinho, mas as que eu vou apresentar sempre tem versão para você usar sem gastar nenhum dos seus usuários trocados. Você complementa seu Home Lab ou o seu arsenal de defesa. Grande jogada! Aplausos! Arrasou, bonito! A vida não é só sobre notícias ruins. Eu sei que vende mais. Porém, estamos rompendo a bolha. Então, novamente, eu venho aqui agradecer de coração por todo o apoio que vocês têm me dado. Os novos membros, vocês patrocinam esse sonho. Quem não consegue ser membro, não tem problema. Cada like, cada comentário, cada hype, cada compartilhamento, obrigado de coração. Realmente, eu não tenho palavras. O canal tá indo muito bem. A gente tá falando de um assunto que não é tão popular, que aparentemente não ia alcançar toda a gente, porém, todo dia eu vejo os números melhorarem. Eu não preciso convencer todo mundo, só convencer mais um. E vocês são o exemplo disso. Meu coração tá cheio. Tô muito feliz mesmo com todo o apoio da comunidade. Temos muitas coisas para conquistar. Eu não posso ficar aí parado. Então vamos lá. Geralmente quando eu faço esses vídeos de apresentar ferramentas, vem uma grande porção de pessoas que não conhecem o canal. Então eu tenho que ser repetitivo e não fiquem puto comigo, tá bom? O objetivo aqui é apresentar de forma simples as ferramentas. No canal principal é um outro personagem que faz uma pesquisa profunda. Isso leva tempo. No futuro, aquele pombo maluco e perfeccionista vai criar os conteúdos dedicados. Nos vídeos aqui no Pombo News, eu só noticio, coloco um detalhe ou outro, vem infográfico lúdico e aí você vai correr atrás, para não esperar, porque demora. Entra nesse site aqui e compare. Por exemplo, essa aqui é uma solução que eu vou falar em detalhes, tá? Mas nesse site, você consegue ver se é de código aberto, se é gratuito, tem outras opções aqui pagas também. Ele faz o comparativo. Você tem nota da comunidade, você tem comentários e o legal é que você pode ter artigos, se são soluções mais populares, e alternativas. Aí você compara o que faz sentido ou não. Se você clicar nesse link aqui, ó, ele te dá opções. Aí você tem o OpenStreet, Organic Maps e por aí vai. Ó, você pode clicar no do patrão, você tem um da Big Tech e quer trocar, quer uma solução, em teoria, que você não tem que gastar tanto dinheiro ou você quer um nível maior de transparência, você clica e ele vai te dando alternativas. É só colocar o nome aqui. Vale ressaltar que você tem que tomar cuidado com balas de prata. Soluções muito novas, que não teve o teste do tempo, fique ligeiro antes de colocar dados confidenciais ou sensíveis, beleza? As de hoje, que eu vou apresentar, já são mais consolidadas. Então vamos começar com o Comaps, que é uma ferramentinha importante para quê? Para os seus mapas, tototó. Você não dá nada. Se você acompanhar as notícias do canal, você vai ver que eu já falei das bagunças do Waze, do patrão, GPS e mapas são muito importantes. Tem até militar rodando por causa de latitude e longitude. Esse menininho aqui, ó, ele nasceu de uma ramificação, a gente chama de fork, né, que é a forma Nutella de falar. Você está me secando pela boca! Fork é quando você tem uma sociedade, por exemplo, o lado A e o lado B, produzindo alguma coisa. De repente eles brigam ou não querem mais. Então eles se separam, cada um vai para um lado. Vira uma ramificação. Um deles continua com o projeto original e o outro cria uma alternativa melhor ou pior. Isso aconteceu com o Bitcoin e com várias outras soluções quânticas. Esse menininho vem do Organic Maps. Tanto que se eu colocar aqui, ó, nas alternativas, o Organic aparece aqui também. Falarei dele no futuro. São muitas opções, mas olhando aqui de maneira simples, você tem um contexto, por isso que eu gosto desse site, ó, 225 likes, o tipo da aplicação é para navegação via GPS, ele também tem serviço de mapas, é da Estônia, código aberto, é gratuito e as plataformas que funcionam, beleza? Se clicar nele, você vai ter mais detalhes. Vamos pro site oficial desse menininho. Qual que é o objetivo? Te levar para onde você quer ir offline. Às vezes você quer privacidade, tira o chip do seu celular, não quer ser seguido pelo Leviatã, esse menino te ajuda. Os outros têm um custo, tá? Que é o tempo inteiro dizer onde você tá. Você tem que largar a mão dessa teletela. O bom é que você tem uma comunidade, tá em PTBR, vamos ver, mas tá em inglês, né? Aí você não me ajuda a te ajudar. Vou colocar aqui, ó, PTBR. Agora foi. Você tem pesquisa e navegação offline, você consegue na sua casa baixar o bagulho e faz seu rolê sem depender de dados ou de outros sistemas caguetas. Com isso, você se protege
de triangulação, só usa o GPS. Você também tem pesquisa por pontos de referência. Se você quer fazer uma caminhada, não sei se você corre ou só caminha. Você tem um modo ar livre, né? Para fazer suas trilhas e se aventurar no mundo selvagem. O bacana é que você tem até artigos offline da Wikipedia para aprender mais sobre os pontos na rota. Melhora o uso de bateria, te ajuda a se mover pelos recintos que você visita e, sem coleta de dados. Esta aplicação foi criada com privacidade em mente. Não identifica pessoas, não rastreia e não coleciona qualquer informação. O Com Maps foi examinado pela Exodus, uma auditoria de privacidade. Você clica aqui e tem um resultado, beleza? É sobre isso. Na era de todo mundo conectado entregando tudo, a maior resistência é o conhecimento. Entregue menos. A liberdade chegou, o amor venceu. Uhul! Que demais! Que demais! Calma que não é bem assim, né, Tototó? Não adianta instalar esse bagulho e deixar tudo conectado. Mas é uma alternativa para você testar. Quer olhar o código-fonte e fazer a sua análise? Também tem aqui transparência, bebê. O bacana é que ele está disponível para iOS, o Android em um monte de lojas alternativas, enquanto for possível, né, patrão? Tem também para desktop em macOS e Linux, não tem para a empresa do tio Bill, né? Lá é outra bagunça. Se você olhar também aqui no Alternative 2, ele dá detalhes das plataformas, Linux, Android, iPhone, tablet do Android, iPad, Android Auto, Apple CarPlay, são muitas opções. Dá para até rodar na sua central multimídia, dependendo da versão. Quer fazer rolês privados de verdade? Cuidado com os aplicativos da Big Tech. The Big Brother is watching you. Perigo! Vamos pro modo lúdico. Olha que lindo. É lindo, muito bonito. Então vamos lá. Qual o problema das soluções? Não deve no treme? Então fica sussa, Tototó. Você tá limpa. Tô limpo. Quer dizer, às vezes não. Os aplicativos tradicionais, eles cobram um custo muito alto para te deixar orientado. Na verdade, eles estão te desorientando, porque tem muito mais saindo do seu dispositivo do que é apresentado na tela. Tem um histórico de onde você esteve e até onde você está nesse momento, para onde você vai, o que você pesquisa, mesmo sem ir, eles conseguem prever para onde você vai. Sua rotina, padrões e tudo isso vai para um banco de dados maroto. Veja quem é o dono do Waze, tá? Se você acha que tem concorrência. Seus dados vão virar refeição por um gigante faminto pela sua privacidade, que pode ser transformada no melhor cenário em publicidade, negócios e, no pior, vigilância. Como o Com Maps tenta te ajudar nessa briga? Te oferecendo orientação sem pegar toda a sua vida. O que é importante nele aqui, Você consegue baixar os mapas antes do rolê. Não depende de internet. Vai que dá uma merda no meio do caminho, ou o chip não funciona, o sinal. Tem todas essas questões, né? Você consegue fazer pesquisa, né? De ponto de interesse, tudo offline, porque tem uma base alimentada pela comunidade. Também tem rotas inteligentes e você só precisa do GPS e os mapas atualizados. A fonte de informação é o OpenStreetMap, um projeto global e colaborativo. Essa é a base que a comunidade alimenta. Porém, não é colocando um mapinha no seu celular que você vai se tornar invisível, né? Por exemplo, você não usa os navegadores das Big Teta, mas está com um chipzinho maroto ou com Wi-Fi conectado, os outros sistemas conseguem inferir e correlacionar dados. Você pode usar um dispositivo dedicado para isso, tá? É só mais uma alternativa. É sobre entregar menos. Beleza? Vamos para a próxima. Esse me faz lembrar de uma cantora. Oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. Janis Joplin, né? Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. É da França, Monsieur beaucoup, mon amour, mon petit. Um abraço pro Marcão lá da França. Esse menino, ele não canta. Na verdade, ele é uma alternativa para você fazer suas anotações na miúda. Tem gente que usa o famosinho Evernote. O OneNote da Microsoft também é outro. Prático, interessante. Mas esses meninos estão pegando seus segredinhos. Vai que tem informação de senha e outras coisas que você acha que tá ali, guardadinho. Porém, telemetria
geometria e outras coisas entregues para os donos do mundo. E qual é o objetivo desse menino? De maneira transparente, te ajudar a gerenciar suas anotações e até sincronia entre outros dispositivos. Tem para Mac, Windows, Linux, você pode usar ele como extensão, né, em navegadores, roda em sistemas móveis, em celulares, né, ou tablets, e tem muitas fontes para você correr atrás. A notinha dele, muito boa, muito like, muitos comentários, um monte de alternativa, e você também tem artigos do próprio Alternative Tool que ajuda a você entender melhor como que funciona esse rolê. Tem todo o contexto aqui. Vamos para a página oficial. Infelizmente, né, não vai ter em português. Temos aqui o inglês, o francês, o Deutsch e japonês. O legal do Comaps, né, que tinha pelo menos uma versão em português, né? Vou colocar a tradução pelo navegador para ficar mais fácil, mas no modo lúdico vai ficar simples também. Não tem muito segredo, né? É mais uma opção, né, para você colocar suas ideias sem ficar dividindo, né, com um monte de bisbilhoteiro. Versão para dispositivo móvel, desktop, você sincroniza entre seu computador, entre seus dispositivos, tal. Ele suporta, notas em multimídia, com imagem, vídeo, PDF, arquivo de áudio. Cuidado com os metadados, tá? E aonde você vai encaminhar, dependendo do contexto, é melhor deixar offline, não ficar compartilhando. Mas se você quer trabalhar, quer ter uma equipe, rodar um pequeno negócio ou um grande negócio, depende do que você quer, hashtag lá ele, você tem esse menininho, colaboração, tem serviço em nuvem. Quando você vem aqui no Alternative Tool, você vai ver que na licença o custo vai estar freemium, que é uma mistura de grátis, que é free, e premium, que é uma versão com recursos adicionais e nobres, porém tem um custo. Então a versão gratuita vai te dar um uso para as funções essenciais. Se você quiser mais, você paga. Você decide, tá? Começa testando. A diferença do Comaps é que ele é totalmente gratuito. Eu trago sempre equilíbrio aqui. A terceira ferramenta você vai adorar. Ela também é freemium, mas a versão grátis dela dá para você fazer um monte de coisa quântica. E, inclusive virar vídeo dedicado sobre todas elas no futuro. Voltando aqui, ele também te dá a opção de usar no navegador e salvar uma página como nota. Você tá ali olhando um site, quer ver depois, ou um artigo, marca ali e vira uma notinha que você vai pesquisando. O bom é que se você tá na rua, tá viajando, tá só com o celular, mas gosta de um desktop, você vai marcando suas notinhas, depois você chega com calma e vai pesquisando, notebook, enfim. Isso aqui é importante, O aplicativo é de código aberto e suas anotações são salvas em um formato aberto para que você sempre tenha acesso a elas, utilizando, criptografia de ponta a ponta para proteger suas anotações e garantir que somente você possa acessá-las. É uma ferramenta robusta e já tá há um tempinho, tá? Ela tá consolidada e tem seu valor. Olha quantas notas, você vê que é diferente, né? É 4.5, mas tem 140 votos. Um monte de like. Se você clicar na alternativa, você vê com que ele concorre, Você tem o Obsidian aqui. Qual a diferença? Código fechado. E é freemium também, né? E você tem alguns outros, Esse eu falarei em breve. Esse é gratuito também e de código aberto. O Standard Notes eu já recomendei no canal, inclusive. E temos também, a da Big T tá aqui, Só que, fechadinho. Vamos pro modo lúdico. Aqui fica mais claro para eu explicar todos os detalhes. Lembrando que é membro do canal, eu coloco no Discord todos os links e os infográficos em alta resolução. Como essas ferramentas são de utilidade pública, lá no Telegram, que é um grupo gratuito, tem um canal lá onde tem links úteis e ali tá tudo dividido por categoria. Eu vou inserir esses meninos lá, tá bom? Na ferramenta anterior, eu expliquei que o problema é o rastreamento através da sua localização. Aqui temos um problema diferente, porém eles se complementam. Olha esse monte de aplicativo aí, tudo na sua teletela, no seu bolso, ou no seu desktop, ou no seu palm talk. Você que sabe. Você tem, nesses aplicativos aparentemente inofensivos, um monte de ideia, estudo, documento e informações pessoais, que você não sabe para onde vão e quem vê. O que acontece? Do dia para noite isso pode sumir ou ser usado para te venderem merda ou ser entregue para um adversário poderoso. Qual é a proposta desse menininho? Te ajudar a manter seus segredos digitais numa plataforma mais transparente e privada.
privada, você tem integração e interoperabilidade. Ele se conecta a diversas ferramentas e soluções. E você pode sincronizar com um monte de serviços. Você escolhe o seu modelo de ameaça e nível de paranoia. Você pode deixar, inclusive, no seu Home Lab. É interessantíssimo. Imagina deixando tudo conectado através de uma rede privada. Você pode ter integração com o sistema de arquivos. Quer usar com as Big Techs? Você usa. Um bucket, que é um sistema de armazenamento numa nuvem pública como a AWS, você pode. Você pode ter conexões via API com os servidores. Você pode deixar numa Nextcloud da vida, que é uma solução interessante para você ter no seu Home Lab ou no seu mundo corporativo. E você também tem a nuvem dos caras. Essas são formas de você transmitir essa informação para diversos dispositivos. Porém, você não precisa. Se você quiser ficar na miúda, você tem a opção de deixar tudo local, offline, sem ir para a rede do patrão. Compartimentalize. Você pode ter perfis diferentes, dependendo do contexto e do valor da informação. Quanto mais privada e sensível ela for, menos ela tem que tocar as redes externas. De qualquer forma, se você quiser sincronizar, tem criptografia de ponta a ponta. Lembrando que se alguém tiver acesso a uma das pontas, já viu, né? Quais são os benefícios? Mais controle no mundo caótico. Liberté, igualité e français, porque é da França, né? Desculpe. Também tem no Tele. Você consegue definir como os dados vão ser sincronizados e o que vai ser sincronizado e para onde vai. Aumenta a segurança com a criptografia de ponta a ponta. Sua produtividade aumenta, pois você tem vários pontos de comunicação sem ter que pagar com seus segredos. Temos um código aberto que não é imune a falhas, porém tem mais gente olhando. Como eu disse, criptografia de ponta a ponta é importante, mas não é bala de prata, porque ela protege o transporte. Tá bom? Agora, se alguém tiver acesso a uma das pontas, perigo! Independentemente disso, olha quantas ferramentinhas bacanas pro seu arsenal. Não tem desculpa para dizer, ai, não tenho o que fazer, ai, eu não tenho dinheiro, ai, para de ser um reclamão. Vamos para a terceira. Essa é muito louca. O Portmaster, ele é muito conhecido nessas bolhas malucas. Uma ferramentinha ótima para você entender o que acontece no seu sistema operacional. Nos vídeos do canal principal, eu já mostrei naquela lista de ferramentas lá, eu mencionei de leve esse menino. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais. E no futuro vamos descer a fundo. Você quer ver o que está acontecendo na sua máquina? Esse é o menino. Eu já mostrei opções para DNS, para VPN, mostrei o Rethink DNS, que faz a questão do DNS, mas também é firewall para Android. Esse aqui é o Megazord. Não é para o mobile, tá? Rethink DNS, excelente para o Android. Para Windows e Linux, temos esse menino. É da Áustria, também é freemium, porque você tem diferença de plano, eu vou explicar lá qual é que é. Ele atua como firewall e um monitor da sua rede, para você ver um monte de pacote maléfico. Instala no seu sistema, pode ser até o Linux, que você vai ver um aplicativo maroto querendo sair para a internet por onde ele não deveria. O bom é que ele te ajuda bastante na análise, vou até colocar uns prints aqui. Olha que coisa quântica. Para quem gosta de estudar comportamento de aplicação, esse menino, é sensacional. Ó quem tá aqui, o Brave. Você vai ver o que acontece no silêncio da rede. Às vezes no silêncio da rede. Vamos para a página oficial. Infelizmente também não tem uma versão em português, né? Mas você estuda, põe pro navegador traduzir. Mas já começa na pedrada, Resista à vigilância na rede. Exatamente. Vou colocar aqui para traduzir pelo navegador. Tem para Windows, Debian, né, o pacote Debian e Fedora RPM. É um firewall gratuito e de código aberto que monitora todas as conexões da sua rede e te permite definir regras específicas para cada aplicativo. Você consegue fazer isso. Tem o roteador, tem um firewall lá na borda, tem. Esse é um hosted firewall, um firewall local. Você complementa a defesa em camadas, mesma pegada que eu falo sempre de DNS aqui, ó um exemplo. Tô aqui, instalei na minha máquina, mano, tem que instalar esse bagulho. É que é complexo, eu tenho que fazer o curso de redes também para vocês entenderem contexto, mas é conteúdo infinito. Já tô falando um pouquinho mais, né? Tem no guia de estudos, eu falo no OpenWRT, já tô falando de Linux. Quem gosta de conhecimento vai se apaixonar. Mas você não precisa me esperar, já começa a instalar e olhar o bagulho. Tem o Wireshark que faz uma análise, mas não é um firewall. Ele também ajuda, porém, você tem que ter um conhecimento mais avançado. Essa aqui é mais visual, bonitinha. Instala o bagulho sem compromisso e começa a monitorar. Você vai ver como
que tem caguetinha. Se um aplicativo que em teoria parecia do bem começar a ter comportamento escroto, talvez você perceba isso antes dele te comprometer. É uma ferramenta muito visual. Claro que, né, tem que estudar, tudo tem contexto, mas são recursos que vão te dando o norte de como os aplicativos e o sistema operacional vão acessando um monte de recursos que, em teoria, você nem sabia que existia. Você consegue definir configurações globais para cada aplicativo. Por exemplo, você está escrevendo uma cartinha no Word. Por que ele tem que acessar a internet? Não deixa. Você vai melhorar até o consumo de rede. Você consegue fazer isso no Android com o Rethink DNS. Só que ele é muito mais que um Firewall, mas você consegue comparar. O gratuito te ajuda na privacidade. Tem pagamento anual que você tem mais recursos, até suporte e investigação. E você tem também um servicinho chamado SPN. Qual que é a diferença do SPN? Essa é uma rede de privacidade que utiliza múltiplos saltos, tipo o Tor, tá ligado? Ou a NimVPN, que também oferece uma abordagem diferente para VPN tradicional, que é a questão da Mixnet. Você tem a Mixnet, você tem a rede Tor, você tem a VPN, algumas com 2 saltos antes de chegar ao destino. Ele também oferece bloqueio de rastreadores a nível de rede, anúncio, propaganda no nível de DNS e ajuda também na criptografia de DNS sobre HTTP ou TLS, que é o DOH ou DOT, que eu apresento lá nos vídeos do canal principal. É controle fino sobre sua rede. Você consegue comparar. Se você for aqui embaixo, você tem comparativos dessa rede dos caras. Lembrando que tem custo, né? Esse recurso não é gratuito. Funciona para Windows e Linux. E aqui tem o comparativo, com Tor, múltiplas identidades. Esse cara tem, a VPN não tem. Você também tem o blog para você ver com detalhes. Eu não vou conseguir definir isso aqui nesse vídeo, senão a gente não termina nunca, tá? Olha a diferença de um para o outro. Tem vídeo mostrando como funciona essa SPN em ação. É mais uma barreira de privacidade a nível de rede. E você consegue também acompanhar mais ou menos como seria esse estilo. Você tem um dispositivo acessando por diversos países diferentes e aplicações diferentes, só como é granular. Vamos pegar aqui, vou traduzir para português só para vocês entenderem de maneira simples como funciona esse recurso. Ele calcula um caminho separado para cada conexão, roteando por meio de diferentes nós e pontos de saída. Cada aplicativo recebe um endereço IP distinto em um local diferente. Isso dificulta a correlação. Lembrando que se você se autenticou, aí não adianta, né? Grande merda seu IP. Seu IP é só um metadado dos inúmeros. Não é bala de prata. Se você vem para a página oficial, aqui na última seção, você tem comparativos, da SPN, contra o Pi-hole, contra a Tor e contra a VPN. Se você clicar aqui, tem um detalhe, de 1 a 1, como que é a diferença. Onde roda, aqui a questão do Pi-hole rodar em Docker e tal, e você faz o comparativo com VPN, com Tor de novo. Não estou fazendo juízo de valor, nem dizendo que é bala de prata, você escolhe baseado no seu modelo de ameaça, tá bom? Você quer um comparativo também das versões gratuitas ou paga? Aqui a gente olhou de maneira simples, né? Mas você vem para baixo e tem o detalhe, Na gratuita, você já consegue defender seu DNS e monitorar sua rede e ter o filtro de privacidade. É muita coisa, sem pagar nada. Não tem desculpa. Qual é a diferença com o Plus? Você consegue ter o histórico de rede, o consumo de banda, e está em planejamento, ou seja, ainda não está disponível, relatórios semanais pra você acompanhar. Isso você pode usar no mundo corporativo, por isso que até tem custo, tá? Nessa versão não tem a SPN. Já na Pro, que aqui tá 8 euros, né, por mês, você tem esse recurso. Olha para compartimentalização. Isso é muito louco. Você tem múltiplas identidades, porque é um IP para cada aplicativo, eles vão mudando, várias localizações. Você consegue ter numa máquina, acessando diversos destinos, cada um com um IP diferente. Complica pra caramba a correlação, né? E dá até para escolher o nó de saída. Aqui eles falam um país de saída, mas é aquela pegada. Quem entende Tor, VPN, é o conceito parecido, tá bom? E aqui você pode usar, nessas versões pagas, até 5 dispositivos. Tem que levar isso em consideração também. Lembrando que na gratuita você não vai ter suporte por e-mail, mas a comunidade ajuda. Cara, a ferramentinha louca, né? Merece um like no bagulho, né? Vamos lá pro modo lúdico, pra você entender com detalhes. É muito louca. É verdade. Esse menino, fica na frente da rede da sua máquina. É um porteirinho ali, olhando quem entra e quem sai. A nível de sistema operacional, ele ajuda a nível de rede. Lembrando que esse cara também não roda, né, em tudo que é dispositivo. Então você coloca camadas. Você pode colocar um firewall lá na frente do seu roteador. Você pode colocar um Pi-hole. É complemento. Esse menininho é uma maneira simples e rápida de você colocar na sua máquina. Você tem Windows e Linux aí, não tem dinheiro para investir na rede? Não tem desculpa, velho, pra você colocar
colocar isso aqui. De graça, tototó. Esse menininho, ó, fica aqui filtrando seus aplicativos e o que vai para a internet. Olha que coisa linda para você colocar na sua rede. Ele te ajuda com rastreadores, com anúncios, telemetria e serviços desnecessários. Você não precisa mais confiar em bala de prata. Você tá vendo tudo que tá entrando e saindo no seu ambiente. Muitas coisas que eu falo, a galera acha que é loucura e chapéu de alumínio. Instala uma dessa na sua máquina que você vai ver o tamanho de bagunça. A galera que instalou o Rethink DNS e começou a olhar os logs no celular falou, meu Deus! Falei, pois é, né? Então aqui, ó, justifica você entender telemetria, rastreamento, anúncio, um monte de atualizaçãozinha marota. Vai desativando, só toma cuidado que dependendo do que você travar não vai funcionar nada, né? Porém, ativa, permite, bloqueia, deu merda, libera. Você vai ficando cada vez mais inteligente e isso te capacita a depois trabalhar com firewalls a nível de rede. Muito louco. Ah, e na minha rede eu não consigo fazer nada. Mentira. Dá para pôr o OpenWRT. Ah, não dá. Dá para pôr um DNS mais privado no seu modem. Isso já ajuda bastante. Ah, mas eu não consigo colocar nada no meu celular. Tudo bem. Você consegue colocar um Rethink no seu Android. Ah, mas eu não consigo fazer no desktop. Consegue sim. Tá aqui, ó. O bom é que você consegue analisar a nível de aplicativo. Não tem dinheiro para comprar uma VPN, não tem dinheiro para comprar uma solução mais robusta? Usa essa aqui, aliada às outras que eu apresento no canal. O bom é que você tem monitoramento, ó. Vê tudo que tá passando. Acha o DNS muito difícil de configurar um Pi-hole ou um EdGuard lá, home? Ele também ajuda. Olha o que eu falo aqui, ó, do DNS sobre HTTPS e o DNS sobre TLS. E se tiver condição, você usa o SPN, que é uma rede de privacidade com múltiplos saltos. Às vezes você não quer gastar na VPN, às vezes você não é tão paranoico. Tem essa ferramentinha aqui. Lembrando que não é bala de prata. Você pode usar o Tor em um outro ambiente, depende do seu perfil. Você pode usar uma VPN, tudo você combina. Somando esse cara com navegador legal, sistema operacional legal, você está à frente de centenas de milhões de pessoas. O princípio desse cara é básico, como qualquer firewall. Ele monitora todas as conexões que entram e saem, te apresenta de maneira simples, sem ter que ficar olhando o IP tables, por exemplo, ou aquelas telas cheias de números que você não entende nada que está escrito aqui. Com isso, você tem autonomia de decidir, ó, isso passa ou não. E o que não for necessário, você bloqueia. Ó um exemplo real aqui, ó. Você tá na máquina com ele instalado, beleza? Aí abriu um programinha, sei lá, de escrever cartas pro Papai Noel. Aí você fala, caramba, por que esse aplicativo tá falando com a Letônia, com Uganda, com a China e com Nárnia? Só que loucura é essa? Você consegue ver até quem tá por trás desse aplicativinho, quem tá com conexões satânicas. Aí você tem decisões a tomar. Isso é necessário para ter atualização? Beleza, eu ativo. Ou ativo só quando eu quiser buscar atualização. Bloqueio tudo, nada de acessar a internet, faço o que eu quero. Quando eu tenho necessidade, eu ativo só o que eu preciso. Ou você pensa assim, não, tá demais, eu nem quero isso aqui. Mesmo bloqueando, por esse princípio, eles mentiram para mim. Então, eu não quero, estão vendendo meus dados para os outros. Mentiram! Você larga ele e procura outra alternativa. Ele também ajuda a complementar caso você clique em alguma merda num site. Imagina que você clicou num link, alguma coisa, de um domínio, de uma campanha conhecida, tá? Não é bala de prata, não vai sair clicando em tudo, tá? Porém, se você fosse se conectar com um domínio satânico, ele bloquearia a nível de firewall. O cara poderia até rodar internamente, mas não conseguiria falar com a nave mãe, que é o comando e controle, e pegar outros estágios da ameaça. Digo e redigo, nada substitui consciência e OPSEC. Um firewall não substitui um anti-malware, ele complementa. Muitas soluções até vêm com firewall, mas não é tão fácil de usar e às vezes você tem que pagar. Isso não te exime de atualizar seu sistema, não ficar baixando merda, usa uma máquina virtual ou uma sandbox, continue usando MFA, tenha bom senso sempre. Se você tem um Linux, a gente entende que antivírus é uma discussão sem fim, eu não vou ficar entrando nessa. Porém, um firewall como esse é essencial, não tem como não usar. Esse sim pode ser muito mais efetivo para te proteger de bagunças. Estou evoluindo com o curso de Linux. Nas aulas futuras, eu falarei sobre redes de maneira simples, né? Mas vou falar de firewall no Linux. É uma jornada, por isso que é importante os conteúdos seguirem uma ordem. Eu sei que vocês pedem para eu pular etapas, mas eu não consigo. Já estou fazendo isso aqui no canal de notícias para facilitar. Porém, tem muita coisa ainda estruturada para chegar. Vocês pararem de acreditar que dá para ser hacker em 3 meses. Essa é uma ferramenta muito foda. Porém, é uma jornada. Não é só ficar apertando o botão. Tanto ela como o Rethink, se não souber ser usada, vai dar um monte de problema no seu dispositivo
dispositivo, aí você vai jogar fora dizendo que o barato não presta. Não, é que você não entendeu o contexto de rede. Por isso que eu tenho que apresentar o sistema operacional, depois apresentar a rede, e aí a gente vai pra cima. Não quer esperar? Tá aqui, pergunta pra Skynet. Tem muita informação, beleza? É isso. Não clica, não vai lá. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos.